Durante um século, o Vale dos Reis guardou seus últimos segredos. Agora, o silêncio foi quebrado. A descoberta da primeira tumba de um faraó em mais de 100 anos ecoa como a notícia arqueológica mais monumental das últimas décadas. Em fevereiro de 2025, uma equipe de arqueólogos britânicos e egípcios, perscrutando as areias perto de Luxor, sentiu a pulsação da história sobre os seus pés. O homem ali sepultado era Thutmose II, um faraó da 18ª dinastia, marido da célebre Hatshepsut. O seu papel nos jogos de poder e nas intrigas da antiga sociedade egípcia foi durante muito tempo matéria de debate. Esta tumba prometia respostas. Imagine-se a desilusão de uma vida inteira de trabalho. Anos, por vezes décadas, de busca sob um sol implacável, encontrando apenas areia, pedras e relíquias de menor importância. E depois, o êxtase. O momento em que o mais moderno equipamento de busca emite um alarme, um sinal de esperança. Após medições meticulosas e uma varredura exaustiva do deserto, a anomalia confirma-se. Algo com a dimensão e a forma de uma grande tumba real. A perseverança foi recompensada. A sepultura recém-descoberta revelou um dos últimos grandes governantes do Egito ainda por encontrar. Thutmose II pode não ter sido o mais impressionante dos soberanos egípcios. Esse título pertence inquestionavelmente à sua esposa, Hatshepsut. No entanto, o rei desempenhou um papel crucial. O facto de ser o homem que esteve ao lado de uma faraó de sucesso torna-o uma figura de particular interesse para os investigadores. As primeiras análises com georradar indicavam que a tumba se encontrava em péssimo estado, muito provavelmente danificada por inundações na antiguidade. Mesmo assim, quando o selo foi cuidadosamente quebrado, os investigadores encontraram de imediato fragmentos de vasos de alabastro com o nome de Thutmose II, e nas paredes, pinturas murais fantásticas, testemunho inequívoco de um lugar de descanso para alguém de estatuto elevado. As paredes, com as suas cenas, inscrições e um teto de estrelas amarelas, simbolizando o céu noturno, confirmaram que há mais de 3.000 anos, um membro importante da dinastia real egípcia fora ali sepultado. Contudo, desde o início, a descoberta apresentava uma característica invulgar. A tumba estava localizada junto às sepulturas de mulheres da família real, no ramal lateral do vale onde eram enterradas as esposas, mães e importantes concubinas dos grandes governantes. Por que razão foi Thutmose II sepultado aqui, entre as mulheres? A vida dos antigos egípcios confronta-nos constantemente com factos implacáveis. A de Thutmose II foi tão invulgar e bizarra como a de muitos outros reis faraós. Filho de Thutmose I e de uma esposa secundária, Mutnofret, ascendeu ao trono em circunstâncias pouco comuns. Os seus irmãos mais velhos morreram jovens, tornando-o o herdeiro automático. Para fortalecer a sua posição e legitimar o seu direito ao trono, desposou a sua meia-irmã. Cada câmara selada que se abre não revela apenas artefactos, mas também as complexas teias de poder, ambição e intriga que definiram uma era. Uma única descoberta, no silêncio do vale, pode reescrever a história, lembrando-nos de que as areias do tempo nunca cessam de se mover, revelando os dramas humanos que julgávamos para sempre perdidos. Nas areias do tempo, o antigo Egito preservava o seu poder através do sangue. As uniões consanguíneas, por vezes vistas como a causa de anomalias congênitas, eram uma ferramenta política. Casamentos entre irmãos e meios-irmãos serviam um propósito maior, a consolidação do poder divino na Terra, mantendo a linhagem pura e incontestada. Contudo, a realidade era mais complexa. Os herdeiros nasciam frequentemente de inúmeras esposas secundárias e concubinas, tecendo uma intrincada tapeçaria de relações familiares, onde o poder e a sucessão eram fios constantemente emaranhados. O reinado de Thutmose II é um testemunho desta complexidade. Foi um breve interlúdio na história, durando, segundo algumas estimativas, apenas 3 ou 4 anos. Outras fontes sugerem 13. Durante este período, o seu nome ficou associado a uma campanha militar contra principados rebeldes,
assegurando as fronteiras a sul do Egito. No entanto, a vitória foi imortalizada numa estela, que falhava em mencionar um detalhe crucial: o próprio faraó não participou no combate. A estratégia e a guerra eram um domínio dos seus generais, não do monarca. Esta batalha tornar-se-ia um dos raros momentos em que o seu nome foi associado a uma demonstração de força. Em tudo o resto, Tutmés II permaneceu uma figura secundária, ofuscado pela memória do seu pai, Tutmés I, um conquistador implacável, cuja política externa agressiva expandiu as fronteiras do império. A morte chegou cedo para Tutmés II, ceifado por uma doença por volta dos 30 anos de idade. O seu desejo era claro, que o seu filho, Tutmés III, nascido de uma concubina chamada Ísis, lhe sucedesse. Mas a sua esposa, Hatshepsut, tinha outros planos. Desafiando a vontade do seu falecido marido e séculos de tradição, ela afastou o jovem Ero e proclamou-se a si mesma faraó. Um ato de audácia sem precedentes, que a tornou numa das primeiras e mais poderosas governantes femininas da história. A sua supremacia estendeu-se para além da vida. O túmulo de Tutmés II foi descoberto longe da grandiosa morada final da sua famosa esposa. O facto de ter sido sepultado num cemitério destinado às mulheres da sua família sugere uma derradeira humilhação. Hatshepsut pode ter-lhe negado a pompa e o esplendor de um funeral real. O seu descanso eterno foi modesto, numa sepultura discreta, quase esquecida. Hoje, a busca pelos últimos reis do Egito continua. Para um arqueólogo, descobrir um local de sepultamento real desconhecido é o equivalente a encontrar um tesouro inestimável. A procura pelos túmulos perdidos de faraós como Ramsés VIII ou a lendária Cleópatra VII é como montar as peças finais de um vasto quebra-cabeças histórico. Esta demanda fascina não apenas a comunidade científica, mas também milhões em todo o mundo, cativados pelo panteão de deuses enigmáticos, pelos rituais funerários elaborados e pelas estruturas colossais que não encontram paralelo em mais nenhum lugar. Cada túmulo real descoberto oferece um novo vislumbre sobre os ritos de passagem, a história política e os feitos artísticos de uma das mais cativantes civilizações da humanidade. É uma conversa silenciosa com o passado, onde cada achado é uma voz resgatada do esquecimento, um eco que nos lembra que, sob as areias do deserto, a história nunca morre verdadeiramente, apenas aguarda ser contada. Para além dos anais dourados e das dinastias governantes, são os objetos funerários e as múmias que, frequentemente, sussurram a verdade. Uma verdade que não se encontra gravada em colunas de vitória ou hieróglifos laudatórios. Um exemplo dramático desta dissonância é o do célebre Menino Rei, Tutankhamon. Os registros oficiais exaltam os feitos de um jovem governante poderoso. O seu túmulo, um tesouro de esplendor e ouro. Mas a sua múmia revelou uma realidade sombria. Tutankhamon nasceu com prováveis deformidades, caminhou toda a sua vida amparado por uma bengala e viveu, ao que tudo indica, uma existência solitária por detrás das espessas muralhas do palácio, enquanto o Egito era, na verdade, governado por oficiais e altos funcionários. Uma descoberta ainda mais chocante ocorreu em fevereiro de 2025, com a identificação do túmulo de Tutmés II. Piers Litherland, chefe da expedição arqueológica anglo-egípcia, descreveu um local vergonhosamente modesto para um enterro real, com uma decoração medíocre. A suspeita inicial era de que o túmulo pertencesse a uma concubina real. Mas neste caso, a verdade era talvez mais complexa. O politicamente frágil Tutmés II pode ter sido ele próprio uma espécie de consorte de uma mulher imensamente influente. Fragmentos de um vaso de alabastro, com o nome de Tutmés II inscrito, não deixaram margem para dúvidas quanto à identidade do ocupante, apesar da estranha localização do túmulo. Para além de impressionantes pinturas murais, a câmara funerária continha apenas o mobiliário padrão. Os investigadores não encontraram grandes tesouros ou riquezas. A múmia do governante também estava ausente.
Mas para este mistério existe uma explicação. O corpo de Tutmés II fora descoberto muito antes, em 1881, num esconderijo numa necrópole completamente diferente. Acredita-se que os sacerdotes das dinastias egípcias posteriores transferiram várias múmias dos seus túmulos originais, quer por estarem sob ameaça de inundação, quer pelo perigo iminente de pilhagem. A múmia de Tutmés II não apresenta sinais de morte violenta, levando os investigadores a descartar a hipótese de assassinato. O governante estava severamente emaciado e provavelmente sofria de uma doença autoimune ou sucumbiu a uma infecção. Esta descoberta notável foi possibilitada por uma tecnologia invulgar, marcando um ponto de viragem na interação entre a inovação moderna e os métodos de escavação tradicionais. A busca pelos últimos faraós do Egito tornou-se uma aventura redefinida, revolucionada nas últimas décadas pelo uso de tecnologias como o varrimento a laser e o georradar. Estes métodos de vanguarda permitem detectar tesouros escondidos nas profundezas da areia e dos destroços e reconstruir artefactos antigos com um detalhe minucioso. Apenas com o georradar é possível perscrutar o interior de estruturas seladas, sem a necessidade de as abrir e arriscar danos acidentais. Particularmente impressionante é o uso do varrimento a laser, onde milhões de pontos de luz criam um mapa tridimensional preciso de estruturas ocultas logo abaixo da superfície. Assim, a areia do tempo já não consegue guardar todos os seus segredos. Cada câmara revelada, cada fragmento analisado, não nos devolve apenas um rei, mas um ser humano. E nesta busca, a tecnologia não descobre apenas tesouros enterrados, mas a própria essência da nossa história partilhada, escrita não em papiro, mas nos próprios ossos daqueles que vieram antes de nós. É uma corrida contra o tempo. Para documentar o que é frágil, para preservar o que está em perigo. Antes que a primeira pá toque na terra, templos e túmulos, vulneráveis à erosão, podem ser meticulosamente escavados e perfeitamente conservados no domínio digital. O georradar, ou radar de penetração no solo, utiliza ondas eletromagnéticas para tornar visíveis as estruturas subterrâneas. Uma tecnologia que lança luz sobre as trevas, revelando os contornos do que se julgava perdido. Esta técnica desempenhou um papel crucial na redescoberta de mundos esquecidos, como no Vale dos Reis. Durante meses a fio, que antecederam um achado sensacional, uma equipa de arqueólogos britânicos e egípcios perscrutou cada metro quadrado de um vasto território, na esperança de uma descoberta monumental. No caso de Tutmés II, a moderna digitalização a 3 dimensões permitiu reconstituir na íntegra as danificadas pinturas murais e a estrutura da câmara funerária. Imagens espantosas dão vida às dinâmicas pinturas do céu noturno, com as suas estrelas cintilantes. Graças a estas reconstruções, tanto investigadores como entusiastas do Antigo Egito podem mergulhar na época em que o túmulo foi preparado para o seu soberano. Mas a história deste túmulo é ofuscada pela figura da sua esposa, Hatshepsut, uma governante extraordinária, cujo destino permanece envolto em mistério. A questão persiste. Quem foi realmente Hatshepsut? E que papel desempenhou a esposa de Tutmés II na sua morte? A rainha foi, inequivocamente, uma das mulheres mais notáveis da história do Egito. Filha de Tutmés I e da rainha Ahmose, cresceu no seio de uma influente família real. O seu casamento com seu meio-irmão, Tutmés II, parece ter sido uma aliança mais política do que romântica. E o destino desta união poderá fornecer pistas cruciais sobre o caráter de Hatshepsut. Após a morte precoce de Tutmés II, Hatshepsut assumiu primeiro a regência do seu enteado, Tutmés III, então apenas uma criança. Mas em vez de permanecer na sombra, à espera que o jovem herdeiro estivesse pronto para governar, ela fez o impensável. Proclamou-se faraó, um passo sem precedentes para a época. A antiga sociedade egípcia era profundamente patriarcal. Até hoje, as verdadeiras razões por detrás da decisão da regente permanecem desconhecidas. Teria sido um ato de bom senso, temendo que Tutmés III pudesse prejudicar o reino?
Foi forçada a tomar o poder para garantir a segurança do Estado? Ou por detrás da decisão da rainha escondia-se uma teia de intriga? Hatshepsut distinguiu-se por uma característica marcante. Adotou os atributos masculinos do poder, como a barba cerimonial, e fez-se representar frequentemente em estátuas com uma figura masculina, para fortalecer a sua legitimidade. O seu reinado foi pacífico, a economia floresceu e foram implementados projetos de construção impressionantes, incluindo seu templo mortuário em Deir el-Bahari. Contudo, o facto de muitas das estátuas da regente terem sido destruídas após a sua morte atesta que a relação com Thutmose III, o faraó a quem fora usurpado o trono, não era a melhor. A história, tantas vezes, é escrita pelos vencedores, e no silêncio do deserto, as pedras partidas de Hatshepsut contam uma história de poder, de ambição e de um legado que nem mesmo a fúria de um faraó conseguiu apagar por completo. O seu nome seria cinzelado da pedra, a sua imagem martelada até o esquecimento. Thutmose III, o faraó que lhe sucedeu, lançou uma campanha para apagar o legado de Hatshepsut dos anais do tempo. As razões poderiam residir numa animosidade pessoal, na sombra de uma regente que se tornou rei. Mas as motivações eram, muito provavelmente, mais profundas, enraizadas na própria ordem do cosmos egípcio. Tratava-se de uma tentativa calculada de restaurar o domínio masculino, de reafirmar que o trono dos dois reinos pertencia por direito divino a um homem. O sucesso de Hatshepsut era a sua maior ameaça. A paz e a prosperidade sem precedentes que o Egito conheceu sob o seu comando poderiam ter plantado uma semente perigosa, a ideia de uma dinastia feminina. Se tal tivesse acontecido, a própria corrente da história teria sido desviada. O curso do Nilo e o destino do império teriam, inegavelmente, seguido um outro caminho. A tentativa de apagar uma mulher da história revela, paradoxalmente, o imenso poder que ela deteve e o medo que o seu exemplo ainda inspirava.